breve no quinto andar. Quer dar uma olhadinha no script? Não sei se vai entender. E aí eu faço uma bagunça. Como é que você vai fazer? Você vai perguntando e o que você vai fazer? A ideia é como se fosse mais um bate-papo. Então vamos lá, 1, 2, 3, fazer um barulho de som para captar. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na XP para falar um pouco sobre o XP Private. Tô com o Arthur Riedel. Nada melhor do que uma pessoa que trabalha diretamente no Private para poder apresentar a área. Já é uma pessoa que já tem vários anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou muitos anos no Itaú, depois foi para o Safra, lá no Private, e hoje está atuando no Private da XP. Vários anos. Vários anos. Ou seja, tem uma expertise muito grande no Private e agora veio para a XP. Até depois eu quero saber o motivo que você veio, porque está no Safra do Safra. Veio para o Private da XP, até mesmo para saber qual que é a diferença dos dois. Mas enfim, um breve resumo, ele é a ponte do nosso escritório Maestro, que envolve o Private, então nada melhor do que o Arthur, então seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado. Não sei se eu apresentei bem, se faltou algum ponto, mas queria que você depois desse um overview do que se trata o Private da XP. Tá bom. O Private da XP, a XP ela fez 20 anos no ano passado, né? É uma empresa que ela nasceu no varejo, depois, na verdade, foi crescendo para o segmento de alta renda e aí, naturalmente, começou a atrair muitos clientes do segmento private. Então, apesar da XP ter 20 anos, o Private da XP é uma estrutura bem mais recente. Ele foi criado há uns 6 anos atrás, aproximadamente, justamente para poder... criou-se uma estrutura aqui interna dentro da XP para poder atender os clientes private da XP, independente de onde eles estejam. Então, apesar da estrutura ser uma estrutura interna dentro da XP, ela é como se fosse um braço de cada um dos escritórios. Então, para um cliente private, que a gente considera um cliente que tenha mais de 10 milhões de reais conosco investido aqui na XP, para ele não tem diferença nenhuma ele ser atendido pela Maestro São Paulo, pela Maestro de uma outra filial, se tiver uma filial, por um escritório de Manaus, por um escritório de Porto Alegre, ou mesmo por um banker da própria XP. Por quê? Porque, na verdade, a estrutura que irá atendê-la é exatamente a mesma. Então, para o cliente, ele vai ter acesso aos mesmos produtos, às mesmas pessoas, aos mesmos serviços, então ele não tem diferença nenhuma. E a gente tem um time aqui interno, do qual eu faço parte, justamente para a gente garantir que essa experiência do cliente seja igual, independente de onde ele esteja, tá? Entendi. Então, todo esse universo da XP Private está à disposição dos clientes private, sem nenhum custo adicional para eles. Tá, mas quando o cliente vai lá, sei lá, hoje ele tem 9 milhões, fez um depósito de mais de 1 milhão, está com 10 milhões, o que muda para ele? Quais são as vantagens do XP Private quando ele chega nesse patamar, nesse nível de patrimônio? Tá bom. Eu dividiria em 2 grandes vetores. Tá? A gente tem um vetor que é um serviço que está à disposição de todo cliente private da XP, que é o serviço de planejamento patrimonial. Então, a partir do momento que o patrimônio do cliente cresce, a questão de planejamento do patrimônio dele como um todo, não só os investimentos, torna-se cada vez mais importante. E aí, quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente vai levar em consideração não só os ativos líquidos que ele tem, investimentos financeiros, mas também os demais ativos que compõem o patrimônio dele. Imóveis, bens de alto valor, aeronaves, barcos, obras de arte, assim por diante. E aí, a gente faz esse trabalho de planejamento, levando em consideração o quê? Questões sucessórias, o planejamento sucessório dele, questões tributárias, ou seja, como é que a gente organiza esse patrimônio de maneira a pagar menos imposto, questões de reorganização societária, envolvendo tanto os bens aqui no Brasil como no exterior. Então a gente acaba olhando o patrimônio dele como um todo para ver qual que é a melhor maneira de eu organizar todo esse patrimônio, quais são os veículos que eu posso utilizar para poder atingir esses objetivos. Perfeito. Então isso é um trabalho que a gente às vezes gasta bastante tempo
e que tem um valor tremendo, principalmente no longo prazo. Na hora que você olha lá na frente, você consegue não só minimizar potenciais problemas lá na frente, mas também otimizar do ponto de vista de rentabilidade o seu patrimônio. Entendi. Então esse seria um grande vetor. Depois a gente, uma vez definida essa espinha dorsal, quais são os veículos, a gente já sabe aonde a gente vai encaixar todas essas peças, aí a gente vai partir para a parte dos investimentos em si. Aí a gente vai olhar para cada um desses veículos quais são as melhores alocações dentro de cada uma dessas caixinhas, de acordo, lógico, com o perfil de risco do cliente para poder maximizar a rentabilidade. Perfeito. Muita gente tem a noção que esse XP é só para investimentos financeiros, mas nessa questão do private, a gente consegue ter um olhar mais 360 do patrimônio como um todo. Exatamente. Desde imóveis, até mesmo para saber se está na pessoa física, se tem uma holding, que às vezes na holding você paga menos imposto dos aluguéis, consegue fazer uma doação com reserva de usufruto, antecipar, que tem a questão muito do sucessório. Então a gente consegue ajudar nessa visão de como estruturar o patrimônio da melhor maneira para esse cliente que tem mais de 10 milhões de reais em investimentos financeiros, correto? Exatamente. Entendi. Perfeito. Em relação a produtos, quando a pessoa chega nos 10 milhões de reais, se torna um investidor profissional. E aí tem alguns produtos restritos para esse público, deixa uma emissão de 476, que são para poucas pessoas, ou então fundo de venture capital, que às vezes é só para investidores profissionais. Enfim, abre um leque interessante para quem chega nesse patamar. E a gente sabe que, ser profissional na XP, no Itaú, no Safra, etc., legal, chegou aos 10 milhões, vai estar profissional. Mas a XP, vê se eu estou correto, por ser uma corretora, a maior corretora independente do país, mas voltada nesse posicionamento de alta renda, tem produtos exclusivos para esse público, coisa que às vezes a gente não encontra nas outras instituições. Correto? Não? Como você vê nesse leque de produtos financeiros para o investidor profissional? Na XP, de fato, tem uma gama melhor do que nas outras instituições? Conte um pouco mais sobre isso. Sim, com certeza. Eu acho que assim, a XP hoje, como um dos maiores distribuidores de produtos no mercado brasileiro, a XP hoje em dia já tem mais de 850 bilhões sob gestão. Então a gente, na verdade, a gente acaba atraindo a grande maioria dos negócios por conta dessa nossa capacidade que a gente tem de distribuir, de captar recursos para os empreendedores e para as empresas. Então, do ponto de vista de produto, eu acho que a partir do momento que o cliente torna-se um cliente private, não só ele vai ter determinados acessos a produtos, principalmente produtos que a gente chama de ofertas restritas, porque não só pelo ticket, porque o ticket mínimo são tickets mais altos, e aí só clientes private que teriam acesso para esse tipo de produto, mas também porque na grande maioria das vezes a gente acaba direcionando essas ofertas restritas para os clientes private. Por quê? Porque são ofertas pequenas, né? Então a gente está falando ali de ofertas de 50, 100, 200 milhões de reais, sendo uma oferta restrita que ela só pode ser acessada por no máximo 50 investidores. Então a gente acaba restringindo isso para os clientes private. Essas ofertas, elas são um diferencial muito grande por conta da rentabilidade. Normalmente, esses produtos, essas ofertas restritas, você consegue ter uma rentabilidade maior do que os produtos que são distribuídos em larga escala. Tem menos burocracia, menos custos e com isso consegue aumentar uma taxa mais interessante para o investidor. Exatamente. Então a gente tem essa questão das ofertas restritas, a gente tem a questão de produtos mais recomendados para clientes private, para clientes profissionais, investidores qualificados e profissionais. A classe de alternativos é uma classe que tem crescido muito dentro dos portfólios dos clientes private. Aí a gente está falando de todo o universo de fundos de private equity, venture capital, single deals. Só no ano passado a gente lançou 16 fundos novos de alternativos para o mercado. Então foi realmente um diferencial muito grande. São fundos de longo prazo, então são para investidores que realmente já têm a capacidade de fazer investimento com esse horizonte de longo prazo, mas que tem uma rentabilidade potencial muito alta. Então o investidor cada vez mais, é uma classe que vem crescendo bastante, cresceu na média 10% ao ano nos últimos 10 anos, a classe de alternativos.
vem ganhando espaço dentro do universo de renda variável. Então, se a gente for olhar ao longo do tempo desses 10 anos, a parcela de renda variável ela caiu um pouco, diminuiu um pouco e a parcela de alternativos cresceu. Entendi. Então, os investidores já estão mais tranquilos em assumir risco e aí já começam a olhar para esse tipo de investimento de longo prazo com uma rentabilidade potencial muito grande. Perfeito, muito importante isso, parte dos produtos. E às vezes, né, quando o cara já está num patamar alto, não é só questão de um investimento, a rentabilidade de ganhar mais 1% ao ano, 2%. Às vezes, só de você pensar na estrutura de como você monta o seu patrimônio, acaba compensando muito mais do que você querer ganhar 1% a mais do CDI, 2%, etc. E aí tem aquela questão que você falou do planejamento tributário, que quando a pessoa chega num patrimônio mais elevado, tipo mais de 10 milhões, já pode se pensar se ter, por exemplo, um fundo exclusivo, em que a pessoa, digamos que tem um fundo de investimento, é um fundo só dela, CNPJ só dela, em que ela coloca os ativos dentro desse fundo e tem N benefícios, né? De não ter o come cotas, de você conseguir compensar o prejuízo de uma operação X com uma outra Y de uma outra classe de ativos, ou seja, e sem contar também a possibilidade de fazer aquela doação com reserva de usufruto, aproveitar que o ITCMD é baixo no nosso país, né, comparado com os outros países, e também não entrar no inventário, porque às vezes a pessoa tem 10 milhões de reais de investimentos financeiros, está em tesouro direto, está em ações, fundo imobiliário, a pessoa acaba falecendo. Entrar no inventário, além de ser um processo chato... E linha a linha, né, dificulta muito. Exatamente. Além do processo, que é chato, demorado e pode ser bastante custoso, né? E tem os custos dos advogados, etc., que pode chegar no total 10 a 20% do patrimônio total, que não é nada interessante. Então a XP também apresenta esse tipo de soluções para os clientes private para ver se faz sentido ou não, né? Às vezes o cara tem mais de 10 milhões, mas não faz sentido. Às vezes, pensando em sucessão, vai para a previdência privada. Por isso que é muito um caso muito particular. Não tem uma receita de bolo para todos os investidores. Tem que entender a fundo as suas necessidades, Exato. tudo mais, etc. Correto? Assim, o que é importante é a gente entender todos os veículos que existem, que estão à disposição, entender quais são os prós e os contras de cada um, porque logicamente, dependendo de cada um, você tem ali os dois lados, e a gente vê o que faz sentido para cada cliente. Então, não existe solução pronta, não existe assim, você virou cliente private, você vai ter que ter um fundo exclusivo, você tem que ter a previdência, você tem que ter offshore, vamos montar uma empresa offshore, você vai ter que ter um trust por conta da sucessão lá fora, vamos fazer uma parcela aqui de títulos isentos. Assim, não existe fórmula pronta, tem que ver o que faz sentido para você naquele momento também, porque conforme os objetivos mudam, esses produtos também podem fazer ou deixar de fazer sentido. Mas é importante entender como cada um funciona, quais são as características de cada um. Você tem veículos como fundo exclusivo ou empresa offshore lá fora, onde você consegue ter o benefício do diferimento de imposto, que no longo prazo é um benefício bastante importante. Vai te trazer um retorno adicional interessante, mas precisa ver se faz sentido, né? Então o que a gente sempre fala e aí entra muito o trabalho de planejamento patrimonial, para a gente entender o que vai fazer sentido para você e aí a gente vê como é que a gente vai fazer. Entendi. Perfeito. Você falou do fundo exclusivo, que é a XP Advisory que acaba tocando, uma carteira administrada também são eles. Você falou do offshore, a XP Investments lá nos Estados Unidos também tem, como também tem na Europa, né? O escritório em Lisboa, se não me engano, Portugal, Inglaterra e Suíça, certo? Eles têm uma estrutura lá tem lá. E tudo isso da XP meio que tá tudo dentro de casa. Mas que nem você falou, a pessoa às vezes tem muitos imóveis. Vai fazer uma holding ou não? A gente tem um departamento para isso ou a gente é como se fosse uma consultoria? A gente analisa, vê, tem muitos imóveis na pessoa física, talvez faça mais sentido na pessoa jurídica, montar uma holding. E daí isso a gente acaba indicando outras empresas para tocar o processo, porque não é o nosso core, né? Não é o nosso know-how de constituir uma holding familiar, passar os imóveis para lá e tudo mais. Como que funciona esse processo quando não é investimento financeiro? Como que funciona isso? Normalmente a gente trabalha com escritórios parceiros, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, como é que funciona, né? A gente vai fazer um trabalho de diagnóstico junto com os nossos clientes, dentro daquele universo de planejamento patrimonial. A gente vai trazer quais são as soluções que a gente entende mais interessantes para o cliente, ou seja, quais são os veículos, qual a estrutura que ele deveria montar, e aí a gente parte para a parte de implementação.
Se for uma estrutura financeira, um fundo exclusivo, uma previdência, a gente consegue fazer tudo isso in-house e aí, de maneira independente, a gente faz a implementação disso. Se for preciso algum tipo de parecer jurídico, algum tipo de escritório para montar uma holding, para montar uma empresa offshore, a gente trabalha com escritórios parceiros e a gente acompanha o cliente durante esse processo de implementação para a gente garantir que a coisa foi implementada com todas aquelas premissas que a gente identificou dentro do nosso trabalho de diagnóstico. Perfeito. Então flui dessa maneira, tá? Entendi. Muitas vezes é um testamento ou um acordo de acionista novo que a gente entende que deveria ser feito para a empresa dele, constituição de holding, então a gente acaba usando escritórios parceiros, se o cliente já não tiver um escritório com o qual ele tem relacionamento, que também ele pode usar normalmente. Então, ver se eu entendi. O processo, cliente virou cliente private, acima de 10 milhões. É importante marcar uma reunião com o XP, com você, por exemplo, talvez com o Folino, que também é da área de Wealth Manager, para entender. Tá, vamos entender a família. Vocês são casados? Qual que é o regime de comunhão? Tem filhos? Aonde moram? Moram nos Estados Unidos? Moram no Portugal? Moram na Austrália? Entender isso, né? O contexto familiar. Também entender como estão os investimentos hoje. Tem fundo exclusivo? Não tem? Tá tudo na pessoa física, etc. Imóveis, barcos, helicópteros, etc. Com base nessas informações, a gente consegue ter um diagnóstico da família e dos investimentos, ver se está adequado ou não, ver se poderia fazer algumas alterações, né, pensando em tributação, pensando em sucessão. E aí, dependendo da solução, a gente consegue fazer tudo dentro de casa, seja um fundo exclusivo, seja uma carteira administrada, seja o investimentos fora do país. Mas se for investimento fora do país, provavelmente vai ter que constituir, né? Geralmente, quando o cara tem um patrimônio, não vai ser na pessoa física, vai ser uma offshore e provavelmente vai envolver um outro escritório, uma outra companhia que vocês indicam, mas vocês estão acompanhando o processo inteiro dessa estrutura e tudo mais. E daí, se for, por exemplo, uma holding imobiliária, né, para colocar os imóveis, também vai indicar companhias, tanto de advogados, às vezes de contador, que vai precisar ter um contador, né, todo mês para ficar fazendo o PIS, CONFINS, os impostos trimestrais. E meio que a gente tem esse leque de parceiros que a gente consegue, que a gente já tem uma confiança para poder tocar junto com o cliente, é isso? Exato. Mas aí todo esse processo a gente vai muito no detalhe de custos também, porque uma das premissas é custo, né? Muitas coisas são interessantes do ponto de vista de planejamento tributário sucessório, mas às vezes não se justificam pelo custo que eventualmente elas podem ter. Então a gente também tem que levar isso em consideração para poder ver a melhor solução. E esse é um trabalho contínuo, né? Ou seja, a gente vai fazer todo esse trabalho, identificamos qual é a melhor solução, a gente tem que acompanhar isso ao longo do tempo, porque as famílias às vezes mudam. A família muda, a governança, a estrutura das famílias mudam, casamentos acontecem. As leis podem e mudar, desacontecem, né? De repente, fundo exclusivo, leis mudam. Cobre cotas acaba. Então, a gente teve a reforma tributária ano passado, que quase passou, e a questão do fundo, tributação de fundo exclusivo era uma coisa que foi presente desde o primeiro texto, então a gente precisa acompanhar isso periodicamente para ver se aquilo lá continua fazendo sentido. Sim, inclusive eu tenho até o canal que recomendo do XP Private, qualquer mudança assim, de lei, etc, né? Vocês acabam falando das novidades, até mesmo que não passou, mas está às vezes em processo já fica com o radar ligado e pelo menos é interessante que os clientes private acabam ficando antenados com isso. Legal isso, o processo interessante. Então a gente vê que não é um trabalho apenas do assessor ou do Arthur. Tem 4, 6, 8, 10 ou mais mãos dependendo da solução, né? Então é um processo, um atendimento multidisciplinar que envolve N áreas, N profissionais. É o que eu sempre falo. Eu acho que assim, a beleza do modelo do Private da XP é que, na verdade, você consegue juntar todo o expertise e o capital intelectual do escritório, que fazem um trabalho ali de excelência em relação à parte de gestão, alocação, seleção de ativos, e tem times especializados, assim como a Maestro. Então você tem acesso a todo esse expertise do escritório com um relacionamento do assessor de longo prazo, porque ele vai acompanhar o cliente desde o início até o final, independente da onde ele se encontra em termos de segmento, porque ele pode começar com
um pouco de dinheiro, pode juntar uma grande fortuna, ele sempre vai ter aquela pessoa que vai acompanhar ele durante toda a trajetória. E além disso, você vai ter toda a estrutura da XP Private, que a gente trabalha a 4 mãos com o escritório, como se fosse uma área do próprio escritório, da própria Maestro, para trazer também todo esse capital intelectual e esse expertise para os clientes private. Entendi. Não, perfeito. Em relação a isso, deu para entender plataformas. O cliente que acessa o site, que é varejo, digamos, chegando no private, é a mesma plataforma de um cliente private. Eu sei que as cores mudam, né? Quando o cara está na private... As cores ficam não é amarelo, mais, já fica uma cor mais sofisticada. Mais... Mas também tem a questão do relatório ABS, só que aqui não é já para private, é para quem tem acima de 5 milhões, sim, né? Sim. Já tem um relatório diferenciado para acompanhar a rentabilidade dos investimentos. Mas a estrutura... e também tem a questão do offshore, né? Que quando a pessoa, geralmente é private, tem uma conta offshore, no aplicativo da XP aqui, você consegue acessar e visualizar o valor, tudo mais, etc. Né? Que isso eu acho interessante da XP, porque a gente realmente são áreas separadas que não se conectam e que não se falam. Vocês conseguem, inclusive tem como chama aquele conselho, o GAAC, que tem Comitê de Alocação, para realmente dar uma visão 360 e não ser mesmo sendo da mesma corporação, como se fossem áreas que trabalham diferentes, que não se comunicam e às vezes não prestam um melhor atendimento para o cliente. Sim. Então acho que isso... a XP, né, ela na verdade gera uma quantidade de conteúdo muito grande para todos os clientes da XP, e o time do Private também tem uma geração de conteúdo independente exclusivamente para os clientes Private. Então a gente tem muito material que ele é direcionado exclusivamente para clientes private, só que a gente não vai enviar isso diretamente para os clientes. Então toda a comunicação que a gente faz, ela é sempre via escritório, via assessor. Então tudo que a gente gera de conteúdo, a gente encaminha para o escritório, para a Maestro, e a Maestro vai fazer um trabalho de curadoria. Perfeito. Porque informação demais também é ruim, atrapalha, né? Então, acho que um outro expertise grande dos escritórios é esse trabalho de curadoria, porque vocês conhecem muito bem o cliente, para saber o que é interessante para ele naquele momento. Então, faz esse trabalho de curadoria para poder entregar aquilo que já é realmente interessante para ele ler naquele momento. Combinado, fantástico. Estamos chegando no final. Queria saber a diferença do Private da XP, do Multifamily Office que também tem a XP. Quais são... Já são uma família mais de alto patrimônio no Multifamily Office? Quais são os diferenciais, digamos assim? A gente tem uma estrutura aqui de Multifamily Office dentro da XP para atender grandes famílias. O foco desse time são famílias com investimentos financeiros acima de 300 milhões de reais, tá? Grupos familiares. É uma estrutura totalmente independente, sem conflito de interesse. Por quê? Porque eles fazem a gestão desses recursos independente de onde eles estejam. Então, esses recursos podem estar na XP, podem estar em outro banco aqui no Brasil ou em outro banco no exterior, e eles vão fazer essa gestão consolidada dos recursos do cliente, tá? Entendi. Então, por isso que é uma estrutura independente, é a única estrutura dentro do Private onde você teria um custo adicional. Então você, na verdade, você vai contratar este time e aí dentro desse time você vai ter advogados que fazem a parte de planejamento patrimonial, assim como a gente faz para todos os demais clientes. Você vai ter um time, vão ter pessoas ali dedicadas para a questão de investimento. Então eles fazem um trabalho ali muito detalhado em relação à parte de gestão patrimonial do cliente como um todo. Meio que já dá tudo mastigado, digamos. Tudo mastigado, assim. Da parte de investimento até a parte até imóveis, contábil. Eles que tocam, exatamente. Contador eles têm. Eles não têm contador, mas eles fazem todo o suporte para os contadores poderem fazer toda a declaração. É eles que têm contato com o contador, não é o cliente que vai ter que falar, por exemplo. Exatamente. Ou seja, o cliente está contratando um serviço para
Eles podem, exatamente, eles contratam escritórios parceiros para contabilidade, para serviço de concierge. Mas aí é outro nível, 300 milhões. 300 milhões de reais. Investimentos financeiros ou conta imóvel? Investimentos financeiros. É só financeiros. O imóvel não conta, nem carro, nem nada disso. Não. Então tá bom, realmente é o topo do topo da pirâmide. Exatamente. Entendi, perfeito. E agora, você pode até conectar um pouco da sua transição, que saiu do Safra, do Private do Safra, veio para a XP, e queria saber o motivo disso, porque a minha pergunta aqui, a final, seria quais são os diferenciais do Private da XP? Provavelmente você tenha visto, opa, aqui seja um contexto mais favorável para trabalhar, etc. Ou não também, não sei qual que foi o motivo, mas você poderia conectar essas duas perguntas. A sua transição de carreira, porque o Safra também já é um banco conhecido, grupo de alta renda, private e tudo mais. Por que ter vindo para a XP? A XP tem algum diferencial interessante, tanto para os clientes, tanto para quem trabalha? Conte um pouco mais sobre isso. A minha decisão essa é a minha terceira casa, né? Eu trabalhei no Itaú BBA, depois fui para o Safra e no começo do ano passado eu vim aqui para a XP. A minha decisão de vir para cá foi muito em cima de perspectivas futuras, entendeu? Então eu via que realmente o mercado já está num processo de transação muito grande, a XP foi pioneira, né, na transformação desse mercado como plataforma aberta, como estrutura de agentes autônomos. Hoje a XP tem mais de 10 mil agentes autônomos já, e eu via isso com muito bons olhos, entendeu? Trabalhar em uma empresa mais jovem, mais dinâmica, com uma veia de empreendedorismo muito forte, em foco no cliente muito grande. Então aqui a gente nunca diz não, a gente sempre traz o problema aqui para dentro e a gente vai tentar viabilizar uma solução para atender os nossos clientes. Então a gente tem muito essa questão de democratizar, de dar acesso aos investidores a maior quantidade possível de possibilidades. Nessa parte de alternativos que a gente está crescendo muito, a gente acabou de lançar essa semana uma plataforma para mercado secundário de produtos alternativos, investimentos alternativos, justamente para gerar mais liquidez. Então, realmente, foi uma decisão muito olhando para frente, perspectivas futuras. Eu acho que a XP está numa posição de liderança muito forte e eu queria participar dessa transformação do mercado. Entendi. Não, fantástico saber disso, né? De saber um profissional que estava numa grande instituição, super conhecida, acabou vendo que a XP pudesse trilhar melhor esse caminho, né? Então, fantástico. E aqui até tem uma outra pergunta que eu estava esquecendo, é que também com a pandemia a gente não teve tantos eventos, que às vezes tem eventos específicos para o público private. Acabando a pandemia, você que é do Private, vão ter mais eventos presenciais ou algo do tipo? Como que você enxerga essa questão de eventos para esse público? Não, com certeza já estamos retomando bastante os nossos eventos. A gente gosta muito de ter proximidade com os nossos clientes, não só do ponto de vista de gestão, mas do ponto de vista social também. A gente acha muito importante. Então já começamos a retomar os eventos, seja eventos aqui na XP, seja outros eventos que a gente proporciona para os clientes do Private, de shows. Levamos alguns clientes para o show do Maroon 5, Miami Open, que também tivemos uma presença lá, eventos também aqui em São Paulo ou em outras capitais. Então é uma coisa que eu acho que a XP fazia muito isso. Realmente durante a pandemia reduziu bastante, mas já estamos... E daí para mim até seria do bolo. Só pergunto porque alguns clientes acabam perguntando quando vai ter mais eventos, etc. Porque o que de fato acho que o que vai fazer a pessoa entrar no Private da XP, etc., não vão ser os eventos, vão ser exatamente diferenciais da XP que eu vejo, os profissionais que estão envolvidos, né? O Renato Folino, que é o cara de Wealth, que vai dar aquele diagnóstico, ver qual que é a melhor estrutura para fazer, etc. O cara tem mais de 20 anos só fazendo isso, foi o cara que inaugurou isso no Unibanco, em que era tudo mato, ninguém sabia de nada. Então, acho que pegar pessoas com expertise para trazer, né, que eu acho que esse negócio é serviço e depende muito da qualificação das pessoas. E ter as melhores pessoas para tocar isso, eu acho que é o grande diferencial, além, claro, de estar tudo conectado, né? Não tá nada segmentado e dividido e cada um tocando como se não existisse o outro, né? Exatamente.
Então é mais isso, queria deixar aqui então, vou deixar os contatos do Arthur, né? Vou deixar o seu LinkedIn, que eu vi até que você postou a questão do mercado secundário, né? Que acabamos de lançar essa semana. Os clientes têm o meu contato também. Quem tiver nesse segmento, a gente pode marcar uma reunião até mesmo para entender, primeiro com o Arthur, depois ver se envolve outras áreas, talvez com o Renato Polino, né? E realmente mostrar que quando chega no private, não é só investimento por investimento, rentabilidade, onde eu vou ganhar mais dinheiro. Às vezes é um trabalho muito mais profundo de pensar nas estruturas, de pensar na sucessão, de como que os herdeiros vão receber esse patrimônio, como é a questão de liquidez, ou seja, são, digamos, um desafio mais complexo e não tão simples assim, e tá junto com excelentes profissionais, acho que faz total sentido. Agradeço, Arthur, aqui pela conversa. Muito obrigado pelo seu tempo e qualquer dúvida a gente vai se falando. Obrigadão, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigado, passou por todos os pontos. Nem sei quanto tempo levou, mas... Você estudou bastante isso daí também, né? Tá afiado. Hã?